Implementação. Este é um dos aspectos principais da materialização de controladores digitais. Tudo tem início ainda na definição de estratégias de controle através de diagramas de blocos, por exemplo. É o que se faz basicamente na etapa de projeto. Uma vez definida adequadamente uma lei de controle, parte-se para a etapa de implementação, onde descreve-se estes fluxos de sinais em algoritmos e suas versões compiladas para arquiteturas específicas de processadores. Logo, com uma implementação devidamente executada, parte-se para a embarcação de código em um controlador eletrônico real, que interage, por sua vez, com uma planta como um manipulador robótico, um processo industrial ou um veículo, por exemplo. Sensores e atuadores interagem com este controlador eletrônico e isto compõe o que chamamos de aplicação final. Neste vídeo, vamos explicar em detalhe como ocorre a tradução de um projeto em sua versão de implementação. Entretanto, não vamos fazer isso com linguagens de programação como C e C++, mas no paradigma de diagrama de blocos adotado pela Qfire, o nosso controlador eletrônico. Adicionalmente, consideramos que tanto os cálculos quanto o armazenamento de parâmetros da Qfire ocorre utilizando a aritmética de ponto fixo. Para exemplificar este processo, vamos utilizar um sistema de controle de atitude, onde, através de rodas de reação, buscamos controlar os eixos de atitude de um satélite, que é a nossa planta. O nosso controlador é capaz de enviar sinais para 3 atuadores diferentes. Logo, ele foi projetado com 3 controladores PID, proporcional, integral, derivativo, responsáveis pelos canais de Rho, Pitch e Yaw. Vamos olhar em um pouco mais de detalhe um desses controladores. Aqui vemos o controlador proporcional integral derivativo com seus respectivos ganhos. Note que a definição desses ganhos ocorre em dupla precisão, como é comum em ferramentas de projeto de sistemas de controle que se valem de computação científica e trabalham com ponto flutuante. Mas o nosso controlador físico executa os cálculos em aritmética de ponto fixo. Logo, precisamos traduzir estes parâmetros em um formato, no nosso caso, de 16 bits, chamado Q78, onde 7 bits são utilizados para a parte inteira, 1 bit para sinal e 8 para a parte fracionária. Vamos ver como esses parâmetros são representados em 16 bits no formato Q78. O ganho proporcional é representado como 51.7852. Note que há uma pequena diferença de representação na quarta casa decimal. Isso é muito comum, mas lembre-se que estamos comparando o formato de ponto fixo de 16 bits com o formato de dupla precisão. No caso do ganho integral, temos uma representação exata. Significa que o valor 1 em ponto flutuante tem correspondente exato no formato de ponto fixo. Algo peculiar ocorre no caso do ganho derivativo. Note que o valor não cabe no formato Q78. Então, nós fazemos um pequeno truque. Dividimos este valor por 8, de modo que o resultado caiba no formato Q78. Mas note que ele não cabe exatamente. Ele pode ser representado dentro daquele range, mas com uma pequena diferença na terceira e quarta casas decimais. Uma questão que surge, logo, é se isso nos causará algum problema mais adiante. Depois vamos voltar a isso quando analisarmos o desempenho do nosso controlador digital quando comparado com o controlador ainda em representação de ponto flutuante. Antes vamos ver como o nosso controlador é devidamente traduzido em um diagrama passível de ser executado pela Qfire. Esta é a representação do nosso controlador PID
exatamente como executável pela Qfire. Não temos nenhum comentário a mais a fazer sobre o ganho proporcional, que é representado exatamente como vimos no ajuste de formato, e a mesma coisa vale para o ganho integral. Já no ganho derivativo, como precisamos fazer um pequeno ajuste de escala, ele é representado em duas seções. Estas seções têm uma parte, que é o valor 69.6172, representado em formato Q78 de 16 bits, e o valor 8, que nos permite recuperar o valor original do ganho. Apesar de representarmos estes ganhos com formato de 16 bits, os cálculos na Qfire são feitos internamente a 32 bits. Vamos ver como a representação de 32 bits é vantajosa. Aqui vemos a multiplicação de ambos os ganhos, armazenados em 16 e multiplicados em 32. Quando comparados com a sua versão em dupla precisão, vemos que há apenas uma ligeira diferença na terceira e quarta casas decimais. A próxima seção do controlador é o cálculo da ação derivativa, onde fazemos basicamente uma diferença finita, muito comum em sistemas discretos no tempo. Aqui, pré-calculamos esta divisão, pois isso é algo que nos dá uma certa vantagem de desempenho. Isso não seria um problema aqui, nessa aplicação, mas é uma boa prática, porque evita a execução de divisão e podemos substituir um cálculo que pode ser feito previamente, offline, e não precisa consumir poder computacional de maneira desnecessária. Uma parte deste controlador que não aparece na sua versão original, na representação de ponto flutuante, é esta seção aqui, pois ela trata de escala. O controlador original foi projetado para fornecer valores na faixa de mais ou menos 10 volts, mas o nosso controlador real, a Qfire, fornece valores entre 0 e 5 volts. Portanto, precisamos ajustar a escala de mais ou menos 10 volts à escala de 0 a 5 volts. Uma vez implementado adequadamente o diagrama de blocos para execução na Qfire, devemos verificar se o desempenho do sistema de controle em malha fechada com o controlador em ponto flutuante não é deteriorado de maneira indesejável quando fazemos uma implementação de ponto fixo, conforme aceito pelo nosso controlador eletrônico físico real. E é exatamente esta verificação que fazemos por simulação. Esta linha cheia representa a precisão de apontamento que pretendemos atingir. E a diferença entre a resposta do sistema de controle em malha fechada nos dois casos, em dupla precisão e ponto fixo, é mostrada aqui. Logo, vemos que é possível atingir uma precisão de apontamento bastante razoável quando comparada com a precisão de apontamento bastante exigente desejada para este sistema de controle. A próxima etapa na embarcação de código é pegar a nossa implementação e implantá-la em um target, no nosso caso, a Qfire. Este processo ainda precisa de uma etapa anterior, chamada de Processor in the Loop. Essa etapa, basicamente, faz com que os cálculos hoje executados em um ambiente de simulação sejam executados pelo próprio hardware, e assim possamos verificar quaisquer possíveis inconsistências no cálculo feito pelo próprio hardware. Isso é uma etapa que utilizamos para verificação. E por fim, podemos verificar alguns pontos relativos a desempenho, como por exemplo, qual o tempo de computação requerido pelo controlador digital físico para fornecer os resultados da lei de controle. Assim, podemos determinar qual a largura de banda máxima suportada pelo controlador diante
da estratégia de controle pretendida.